Olá, você está no programa Alma Querida, no qual nós respondemos os e-mails dos nossos queridos amigos que nos escrevem pedindo orientação sobre algum tema. O primeiro e-mail de hoje, a pessoa gostaria de saber a causa da sensação de calor nos pés. E ela diz: querida Adão Nonato, ela ou ele, né? Eu e minha esposa, então é ele. Somos grandes fãs do Senhor. Sou frequentador e trabalhador do Centro Espírita Seara do Mestre Jesus, em minha cidade, Mato Verde, Minas Gerais. Uma colega frequentadora do centro, que é médium, me perguntou sobre a causa de sentir calor nos pés. Então ela sente calor nos pés. Segundo ela, os pés não esquentam quando ela coloca as mãos. Os pés não esquentam quando ela coloca as mãos nos pés dela, com certeza. O pé está quente, ela coloca as mãos, os pés devem esfriar. Ela gostaria de saber o que causa esta sensação. Fique na paz do Senhor, que Ele te dê muita força e energia para continuar esse trabalho maravilhoso, Mato Verde, Minas Gerais. Meu querido irmão, muito interessante esse questionamento que você traz. Primeiro, não é só a causa da sensação do calor nos pés, é porque é que esta senhora, sua amiga, quando ela coloca as mãos nos pés, os pés não esquentam. Então, o que é que nós temos que deduzir disso aí? A vida é feita de metáforas, compreende? E o plano espiritual nos fala através de metáforas. Da mesma forma que o plano espiritual superior falava com a humanidade, quando era uma humanidade ainda nos primórdios, como se nós pudéssemos dizer uma humanidade infantil, que era através da mitologia. Nós costumamos dizer que a mitologia é a pedagogia do plano espiritual superior para uma humanidade ainda na infância. Imagine você que está sempre falando através de metáforas. É o Édipo que explica por que é que nós temos os meninos uma espécie de um amor tão grande, uma tendência a ficar idolatrando a mãe e afastando o pai. E as meninas afastando a mãe e idolatrando o pai. Então, o complexo de Édipo nos meninos é o complexo de Eletra nas meninas. Tudo isso vem da mitologia. Vocês já ouviram falar no leito de Procusto? Quando alguém tem uma ideia muito fixa, que tem que ser assim, a gente diz, é o leito de Procusto, a cama do Procusto. O Procusto era um personagem mitológico, dizia-se que ele assaltava as pessoas que passavam dentro de uma floresta nas imediações da casa dele. Bem símbolo do sono. E levava para a casa dele. Tirava os haveres dessa pessoa, ele era um assaltante, mas ele tinha que pôr as pessoas para deitar na cama dele. Se você fosse do tamanho, se fosse o assaltado, né? E do tamanho da cama dele, muito bem, você podia ir embora no outro dia sem os seus haveres. Mas se você fosse menor do que a cama dele, ele punha no esticador, ele te esticava até você ficar do tamanho da cama. Se fosse maior, ele te punha num lugar onde cerrava um pedaço. Mas você tinha que ficar do tamanho da cama dele. É interessante que isso aí, o leito de Procusto, é bem a nossa mente. Nós temos uma tendência de tudo que nós pegamos, nós queremos que seja do tamanho daquilo que está na nossa cabeça. E o mais interessante é que eu falei sobre isso numa palestra, e uma pessoa que estava presente, uma educadora, ela foi fazer um curso de pós-graduação, e a tese dela foi a escola oficial como leito de Procusto da educação. Quer dizer, o Estado tem uma forma de educar e todo mundo tem que se ater ao tamanico daquela cama que o Estado está propondo para a mente das pessoas. Aí ela começou a estudar e depois me telefonou dizendo, mas onde é que está esse mito do Procusto que eu não acho? Falei, o mito do Procusto está dentro do mito do Teseu, porque foi o Teseu que acabou matando o Procusto. É interessante como a lei de ação e reação já estava lá. Vocês querem saber como é que o Procusto morreu? Morreu sendo esticado e encolhido, até que morreu. Aquilo que a gente semeia, a gente tem que colher, né? Então, o que é que metaforicamente pode estar nos dizendo uma sensação de calor nos pés, e quando você coloca as mãos nos pés, o calor passa? Significa que você precisa ter atenção por onde está andando. Como é que você está usando a sua caminhada? Os pés servem para caminhar, né? Se você fala em pés, o que é que você pensa? É como se estivéssemos numa situação de terapia psicanalítica, o que é que nós poderíamos dizer? Se você fala em pés,
O que é que os pés lembram você? Lembra caminhada, lembra escada, lembra ascensão, lembra descenso, você subir, descer. A outra coisa também, dar com um pé, não é isso? Dar pontapés, chutar. Então, dentro daquilo que está na lei de Deus, que está na nossa consciência, que você deve fazer exatamente para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você, o que será que você fez com os seus pés? O que é que representa a sua caminhada na vida? Você tem pé quente, a gente diz assim, pé quente ou pé frio? Tem mais essa, né? Pé quente ou pé frio? Uma coisa eu posso te dizer, não tenho como te responder o que é que causa essa sensação. Mas uma coisa eu posso dizer, é causado pela atitude mental da pessoa. As nossas doenças, sejam doenças físicas ou não, sejam psicossomáticas, são causadas pela nossa maneira de pensar. Ah, mas eu já nasci com isso. Então é porque você já trouxe isso na sua genética e a sua genética te é dada pela sua maneira de pensar no passado. Você escolhe a genética, você não é o escravo da genética. Ah, mas isso é do meu pai. Ah, é do seu pai, você escolheu o seu pai. Olha, pelo amor de Deus, eu preciso do patrimônio genético deste meu irmão, eu quero ser filho dele, para eu enfrentar tais e tais e tais provas. Então você vem aqui, enfrenta essas provas e, mercê das provas, você se desenvolve espiritualmente. Normalmente acaba fazendo um aprendizado. Por exemplo, como diz Paulo de Tarso, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. E de tudo devemos dar graças. Então essa pessoa precisa dar graças a Deus por esses pés. Ela faz essa pergunta e esses pés estão trazendo uma advertência. Cuide do seu caminhar. Cuide do que você faz com seus pés. Cuide do seu caminho, cuide do seu andar. A outra coisa também muito interessante no processo de espiritualização do planeta é essa situação de que tudo concorre para o bem. O pé dessa irmã, que esquenta e esfria quando ela põe a mão, suscita um e-mail como este que nos foi enviado. Aí, um responsável por um programa lê o e-mail no ar, como eu estou fazendo. Muitas pessoas começam a pensar, eu preciso começar a cuidar do meu andar, eu preciso começar a cuidar dos meus pés, eu preciso ver como é que eu estou caminhando na vida, para que eu não venha a ter problemas no meu andar. É isso aí o que nós poderíamos dizer, viu? Obrigado pela sua participação. Vamos ver agora o que é que diz o nosso próximo e-mail. Olha só, outra vez a questão de sonhos, né? Sempre sonho que perdi minhas sandálias. Olha que ousado, né? Tem a ver com o andar também, né? Olá, em primeiro lugar, quero parabenizá-los pelo programa e dizer que tem me confortado bastante. Gostaria de fazer uma pergunta sobre sonhos. Sempre sonho que perdi ou deixei minhas sandálias em algum lugar e tento encontrá-las sem sucesso. O que isso pode significar? Desde já agradeço, obrigado, dessa vez de Salvador, na Bahia. Esta mensagem. É interessante, né? Uma esquenta os pés e os pés esfriam quando ela põe as mãos. Outra esquece, sonha que está esquecendo as sandálias. Sandália também tem relação com o andar. A sandália é o quê? É um apoio para os seus pés. Então, o seu sonho está te advertindo. Lembre-se, tá? É muito interessante. Nós falamos, eu me esqueço, ao invés de dizer, eu devia me lembrar. Porque as palavras são importantes na nossa vida, né? Jesus diz assim, pelas tuas palavras sereis justificados, pelas tuas palavras sereis condenados. De nenhuma palavra frívola que disserdes, te livrarás das consequências no dia do juízo. E o Salomão diz, né? Na língua está o poder da vida e da morte. Então, nós temos a mania de dizer, olha, não se esqueça disso. E aí a pessoa depois fala, você me avisou, mas eu acabei esquecendo. O nosso inconsciente não registra o não. E aí imagine, não se esqueça disso. Tira o não, o que fica? Esqueça-se disso. É tão interessante, um dia desse eu estava de passagem na minha sala e assistindo, estava lá um programa de televisão, e estava o Isamitiba, que é um grande terapeuta, né? Falando exatamente sobre esse tema.
E de relação ao parceiro, ele estava dizendo, por que que uma criança muitas vezes se machuca? Ele está em cima da mesa e a mãe diz assim, não pule. Tira o não, o que que fica? Pule. Aí ele pula e se machuca, né? Mas a mãe fala, mas eu falei para você não pular. Tira o não, fica pular. Falei para você pular. Então veja só, eu sempre me esqueço da sandália. Significa, você não se lembra da base dos seus pés, no seu caminhar. O seu sonho está te dizendo para você, pense no seu caminhar. Como é que você está caminhando na vida? Como é que está a sua caminhada? Como é que são os seus caminhos? Ou que caminhos você está fazendo? Porque o caminho de agora é a semente para o caminho do futuro. Aquilo que semear, disto mesmo havereis de colher. E o nosso caminhar é uma semente. Então, os seus pés te levam aonde? É interessante, né? Essa questão dos pés. Nós costumamos dizer o seguinte, que se você tiver controle dos 5 grandes, você tem o controle quase que total da vida. Quais são os 5 grandes? 2 deles são os pés. São os 2 grandes. Os outros 2 grandes são as mãos. E o outro grande é a língua, a boca. Se você controla por onde anda, o que você faz e o que você fala, mas não só o que fala, em se tratando da boca, se você controla o que entra e o que sai da boca, por onde você anda e o que você faz, você tem quase que o controle da sua vida. Mas para você fazer isso, para você lembrar-se das sandálias, você lembrar-se das luvas, e você lembrar da água que você tem que pôr na boca, muitas vezes, para não falar, né? Ficar com a água na boca. Quem assistiu o filme Nosso Lar lembra-se, ficava lá com a água na boca. E o Chico também falava disso, por isso que puseram no filme. Que o irmão aconselhava, a água, você vai falar assim, põe água na boca e fique segurando, bochechando, muitos minutos. Aí você vai fazer mais do que aquela história de contar até 10, você vai contar bastante, você fica com água na boca. Então, se você controla os seus pés, as suas mãos e a sua boca, você tem quase que o controle da vida. Agora, como é que você vai ter controle do seu andar, do seu fazer, do seu falar? Aí vem a disciplina do desenvolvimento da vontade. Nesses programas nós falamos várias vezes, né? A vontade é a capacidade de fazer o que é certo. No caso nosso aqui, a vontade é a capacidade de andar no caminho certo. Dos 5 grandes, fazer o que é certo. Da boca, falar o que é certo. Então, o desenvolvimento da vontade. O desenvolvimento da vontade tem uma oposição. É o desejo. O nosso desejo já está desenvolvido, nós não temos que desenvolvê-lo. Pelo contrário, temos que inibi-lo. E para inibir o desejo, nós temos que desenvolver a vontade. Por exemplo, fazer o que é certo. Nossa, eu tenho diabetes, sou hipertenso e tenho sobrepeso. Mas o meu desejo daquele pudim de leite condensado é insopitável. Eu não consigo me controlar. Vai pagar o preço. Aumenta a pressão, né? Vai haver uma espécie de depósito de ateromas nas suas artérias, elas vão ficar mais apertadas, aumenta a pressão. Você engorda, vai ter um acúmulo de células adiposas no seu organismo e o seu éter químico tem dificuldade de fazer as excreções, porque você não dá tempo, então você vai pagar por isso. Isto já é uma forma de andar na vida. Então, todo o desafio é para desenvolver a vontade. O que o Evangelho nos pede é desenvolvimento da vontade. Você fazer o que é certo é desenvolvimento da vontade. Fazer o que o mundo faz é só expressão do desejo, da matéria. Ou se não dito de uma maneira mais teórica, né? Fazer o que o mundo faz é viver pelo ego. Desenvolver a vontade é viver pelo self. Fazer o que o mundo quer que você faça, viver conforme o mundo, conforme a forma do mundo, né? É você fazer exatamente aquilo que o mundo quer. Satisfazer os desejos, os instintos. Viver segundo a sua natureza física, o seu corpo etérico, que é das energias, e o seu corpo astral ou de desejos ou emocional, que é a sua aderência às coisas da matéria. Ora, viver segundo o espírito, que é pela vontade, é você viver segundo o seu corpo causal,
ou seja, de um mundo que nem imagens tem. É o mundo onde está a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, compreende? A lei de Deus na consciência, são essas coisas abstratas, é desse mundo já do mundo do espírito. Você ir para o plano do amor incondicional, do plano do amor divino, que é do amor não desejo. É esse amor que Paulo descreve na Epístola aos Coríntios, capítulo 13, quando ele fala: tudo suporta, tudo crê, tudo aguenta, não busca os próprios interesses, não se ufana, não se ensoberbece, mas o amor nunca acaba. É desse amor que ele está falando. Esse amor é regido pela vontade, que é amar o próximo como a si mesmo e fazer pelo outro o que você gostaria que se fizesse a você. O que você gostaria que se fizesse a você? Que andasse uma segunda milha com você, que te perdoasse 70 vezes 7, que te desse o outro lado da face para você se surpreender e não ficar batendo nos outros, para você mudar completamente. Aí sim, você teria um outro tipo de andar e provavelmente não teria sonhos como esse de que você estava sempre esquecendo as suas sandálias, ou seja, o seu andar não tem base, os seus pés não têm base. Você está sempre esquecendo a sandália em algum lugar. Então você voltaria a dizer assim: eu sempre me lembro das minhas sandálias. As suas sandálias são o quê? O Evangelho do Cristo. Vamos ver agora o outro e-mail que nos foi enviado, que o cidadão diz assim: minha ex-namorada parece estar me punindo. Olha só, né? Ex-namorada parece estar punindo. É interessante, porque se é ex, já devia ter terminado. Mas como nós sempre falamos, ninguém sai da nossa vida depois que entra. Ninguém sai da nossa vida depois que entra. Eu tenho uma experiência de consultório muito interessante, que um cidadão grandalhão chega uma vez, e assim com a cara de poucos amigos, ele estava envergonhado. Por que você está desse jeito, né? Não, estou envergonhado. Por quê? Porque eu contratei um travesti para fazer uma felação em mim. Né? E qual é o problema disso? Ele já era espírita, né? Falei, o que você está chateado? Por quê? Estou envergonhado agora, aquele cara. Tá. Falei, não tem problema nenhum. O único problema que você criou é você ter que agora administrar esse relacionamento para o futuro. Administrar como? Olha, ele entrou na sua vida. E agora você vai ter que transformar esse relacionamento em amor espiritual. Ele um dia vai ser sua namorada, sua mulher, seu filho, sua esposa, sua mãe, seu pai. Mas eu paguei, disse ele. Falei, você pagou um preço, agora vai ter que pagar o outro, que é o espiritual, né? Mas é assim? Falei, é assim. Ninguém entra na nossa vida sem que nós assumamos a responsabilidade de administrar esse relacionamento de uma maneira tal que ele se transforme naquele amor de que falou Paulo de Tarso. O amor que não busca os seus próprios interesses, não se ufana, não arde em ciúmes, não se ensoberbece, mas tudo suporta, tudo crê, tudo aguenta, tudo passa e nunca acaba. Por quê? Porque as pessoas são colocadas nos nossos caminhos para que nós andemos com elas e para que sejamos um dia arcanjos de mãos dadas no trabalho do Cristo. Então ele diz, tenho 25 anos e minha namorada tem 20. Ela é muito ciumenta e insegura. É ex e é ciumenta, né? Terminou comigo por causa de uma viagem que fiz com minha tia para Israel e Itália. Ela não foi, né? Então o que ele foi fazer sozinho lá, o ciúme fica, né? E mesmo assim, ela continua com ciúmes. Está separada, mas continua com ciúmes. Ela diz que não sabe se quer continuar solteira ou ficar comigo. Eu não entendo. Parece que ela está me punindo. O que você acha? Abraços, Minas Gerais. Né? Parece que ela está punindo. O que eu acho disso? Né? O que eu acho? Será que a namorada está punindo? Ela está punindo, sim. E está se punindo também. Ela está se punindo. Por que ela tem que atrair um cidadão de quem ela tem ciúmes? Você, quando tem ciúmes, faz uma imagem. Uma imagem de quê? Normalmente as mulheres mais ciumentas são aquelas que, pelo nosso trabalho, até com terapia de vida passada, as mais ciumentas são aquelas que aprontaram noutras vidas. E a mais ciumenta, sabe quem é? Acima de tudo, a mais ciumenta é a amante da encarnação passada. É interessante que qual é o grande sonho da filial, da amante, da outra?
O grande sonho dela é ser a uma, é ser a matriz, é de ser a primeira e não a segunda. E como todos os sonhos precisam ser realizados, ela vai realizar esse sonho. Ela não vai entrar na vida, quer dizer, uma amante não entra na vida de um homem para terminar desse jeito. Um dia ela vai ter que estar com ele. Por quê? Entrou na vida, tem que administrar. E ela fica com aquele desejo. Eu queria ser a matriz, eu queria estar com ele sempre. Numa outra encarnação, ela realiza o sonho e vai estar com ele sempre. Aí ela vira a matriz, mas ela fica morrendo de ciúmes. Por quê? Ela fica dizendo, é como se ela dissesse para o marido, eu sei que você vai me trair, eu te conheço. Afinal de contas, numa encarnação passada, você era casado e traía sua mulher, quem é que disse que você mudou? E traía comigo. Né? Então, ela fica com aquele medo dela, porque ela se coloca nas outras mulheres. Então, quando ela faz isso, é claro que ela vai morrer de ciúmes, né? Vai ficar com ciúmes muito grande. Nós vamos voltar a falar sobre isso depois do intervalo, porque agora nós estamos chegando ao final desse bloco, daqui a pouco nós voltamos. Aguarde aí.